Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E num momento que a gente está vivendo um conflito internacional. É verdade. Está vivendo uma guerra. Uma guerra que fala muito da gente, né? Fala muito da questão do ego, da busca, a busca por território, uma busca pessoal. O que você acha desse momento que a gente está vivendo e como nós estamos vendo um conflito desses, Caio? Na maioria das vezes, essas grandes guerras nascem de pequeninas coisas. Nascem às vezes de frustração sexual. O cara tá broxa, aí quer botar o pinto dele para a terra inteira conhecer, aí ataca o fraco, estupra uma população inteira. Outras vezes é insegurança interior, são complexos de inferioridade. Quando Obama disse que a Rússia era uma potência regional, o Putin ficou ferido, quis mostrar que ele era uma potência mundial. Ego, né? Ego. Não tem nada além de ego. Desde sempre. Desde os imperadores romanos. O Júlio César, ego. Marco Antônio, ego. E especialmente estimulado por Cleópatra. Aí você vê Tibério, ego. Cláudio, ego. Calígula, ego. Nero, ego. Domiciano, ego. Constantino, ego. Aí você pode ir subindo. Gengis Khan, ego. Ego, essa tal de imortalidade, de botar o nome na história, mas tudo começa às vezes com um pinto que não sobe. Né? Algo muito simples, muito né? simples, e que o cara tem muito poder na mão, aí ele transforma aquilo numa ereção atômica contra os outros. Por exemplo, o Zelensky, ele foi menosprezado, era um comediante bobo, a gente vai invadir, vai tomar no tapa. Não tinha a menor ideia que o cara ia virar um leão e que os ucranianos, que são anteriores aos russos, no tempo que a Moscou era uma tribo, Kiev, já era uma cidade de 500 anos de estrutura, forte, linda, muito mais mãe da Rússia do que o contrário. Então aí tem essas disputas de ver quem é que tem de fato o maior poder. E o Zelensky surpreendeu esse pessoal todo, porque o cara disse, olha, você vai entrar aqui, eu não tenho nada, coquetel Molotov, mas eu tenho uma população que não vai se entregar. E o que está acontecendo é que a Rússia está bombardeando todos os prédios numa covardia extraordinária, em maternidades, hospitais, casas de velho, de asilo, mas está perdendo a guerra no mano a mano. É muito louco ver como, né, Caio, um cara como esse, o Putin, consegue manipular toda uma população com uma certa facilidade, assim. É o isso controle acontece. da informação, né? A importância da informação, no caso desse, que faz com que a população acredite em mentiras que têm um interesse gigantesco por trás. A história vem contando isso, né? E os poucos que ficam sabendo que estão indo às ruas, já tem milhares de presos. Aquilo ali é uma ditadura, uma autocracia perversissima, pior até do que a do comunismo, porque pelo menos tinha uma divisão de poder no Politburo. Com ele agora não tem divisão de poder nenhuma, e o cara vem da espionagem, da KGB, do envenenamento, da dissimulação, é um sujeito de sangue gelado, você olha para ele, parece um reptiliano, sem alma, de modo que esse é um dos homens mais perigosos que eu já conheci na minha vida. Meu amorzinho, pega meu celularzinho que eu tinha anotado umas coisas aqui para perguntar para o Caio. Você acha que qualquer ser humano tem o potencial de virar um ditador
um cara como Putin, assim? Todos nós temos esse potencial da maldade? Eu acho que não é todo mundo que tem, não. Tem algumas pessoas que não podem receber poder porque, proporcionalmente ao poder que recebam, eles irão desenvolver esse potencial de perversidade. Especialmente os mais complexados. Tem um texto no livro de Eclesiastes, na Bíblia, que durante muitos anos eu repudiei, porque eu nasci numa geração de esquerda. Eu nasci com uma visão totalmente social, era o meu desejo, e até hoje, né? O Evangelho quer que você faça com que haja mais igualdade, menos desigualdade na vida. Mas lá no livro de Eclesiastes está dito o seguinte, que é loucura tirar alguém que está treinado para ser o príncipe e colocá-lo para puxar o cavalo real e colocar um servo complexado sentado na sela. O caso do Putin é um cara inexpressivo, sem significado, que se fosse numa eleição como numa democracia normal, ele não seria eleito jamais. Foi criado ali pela esperança do Yeltsin, que estava mais bêbado do que um gambá, de botar um cara que prosseguisse. Eu não sei se você já viu o filme As Testemunhas de Putin. Não. Veja. É extraordinário porque foi sendo filmado antes, durante e depois. Aí você vê o Yeltsin, que tentou salvar o Gorbachev e a democracia da Rússia, e começou a colocar indicar. Ele tinha 22 candidatos e ele fechou no Putin, porque achava que era o mais discreto, que era o mais obediente, que fazia tudo que ele mandava. Aí ele foi e ele produziu e construiu o Putin. O que aconteceu logo depois é que no dia da eleição, que foi uma eleição meio fajuta também, o Putin ganhou por causa do Yeltsin. O Yeltsin feliz, aparece a filmagem na casa dele, ele, a mulher, os filhos, celebrando. Vamos falar com o Putin. Aí ligaram. Sabe quando que o Putin atendeu? Nunca mais. Tinha uma ganância que ele não exibiu durante o processo. Não exibiu e não atendeu mais nem o pai político dele. Deixou de lado. Puxou o tapete da galera. E morreu de bebedice lá, o pobre do Yeltsin, né? Então esse cara já estava sendo treinado para essa maldade há muitas décadas. Esse momento assim de conflito, ele nos aproxima mais, Caio, ou nos afasta? Eu digo nós que não estamos participando ativamente desse conflito. Assistir essas imagens nos transforma em mais humanos ou mais... ou a gente busca mais a guerra? Eu acho que tem gente que se humaniza muito mais. Eu estou vendo um monte de gente sofrendo, orando, pedindo solução, querendo pacificação. Estranhamente, ao mesmo tempo, mais ou menos equivalente aos mesmos que no Brasil tomam posições idênticas e que têm uma certa irmandade, mais do que ideológica, eu diria que é uma irmandade espiritual, de atitude, tomando atitudes de propensão beligerante do lado do atacante. Porque a coisa mais maluca de uma coisa dessa é que a Ucrânia estava lá na dela, já sofrendo aquelas invasões, já tinha perdido a Crimeia, estava ali tentando se segurar, elegeu um comediante que surpreendeu o mundo e todo mundo, que é um cara habilidosíssimo para se comunicar, tem se mostrado macho, corajoso pra caramba, mas ao mesmo tempo, você vê aqui no Brasil, eu encontro gente que acha que ele é um egótico, que está botando o povo todo para enfrentar uma guerra, que eles deveriam era se render, ficar de quatro para o Putin e ficarem felizes.
Agora, o que o Putin não imaginava é que havia um povo ali. Porque o que esses caras estão fazendo de levar a família para a Polônia, para a Eslovênia, para isso, para aquilo, beijar a mulher e os filhos e voltarem para pegar em arma, em coquetel Molotov. E no chão eles estão ganhando a guerra. Esse é o susto da União Soviética. Eles acharam que de iam passar longe, por cima, né? Iam passar por cima. E os caras iam arregar. Mas não. Quanto mais eles bombardeiam, mais eles mobilizam esse pessoal, mais o brio ucraniano cresce. E a gente está, por outro lado da história, descobrindo o poder de novo da valentia, de uma etnia que se respeita, porque a gente está falando de um povo que existe há 1.500 anos, não é uma bobagemzinha que surgiu outro dia. Então, foi um susto que o Putin levou. Ontem ele já começou a dizer que vai ficar satisfeito com o território dos separatistas, depois que a Ucrânia afundou o navio deles lá em Mariupol, aquela região do Mar de Aziz. Enfim, eles estão vendo que no mano a mano... A casa está caindo. A casa está caindo. Até porque eles não disseram o que eles iriam fazer, nem para a população, nem para o exército. Aquela garotada foi para fazer exercício, sem entender por que precisava de 100 mil, 120 mil, 150 mil, mas o doido quis, a gente vai. Quando o bicho pegou e eles começaram a ver que na Ucrânia tinha gente capaz de ir para a guerra, dar a vida e não ter medo, e eles começaram, alguns jovens até a se renderem, a pedirem socorro e tudo mais, isso foi desmoralizando, quebrando o moral das tropas soviéticas. Sim. É um negócio extraordinário ver como o inconsciente coletivo opera.